Como eu falei no vídeo anterior, eu vou passar a receber dinheiro aqui do YouTube, através da publicidade que passa no canal. E também tinha referido que iria agarrar nesse dinheiro e criar uma carteira à parte daquilo que é a carteira do canal, a carteira principal do canal. Mas esse investimento seria um investimento passivo, um pouco para diferenciar e criar aqui duas estratégias diferentes, uma ativa, onde o qual eu compro e vendo ativos, e outra passiva, ou seja, simplesmente investir. E essa carteira passiva vai ser então efetuada com os aportes que vêm do YouTube. E este vídeo vai incidir muito na escolha, ou seja, a explicar as razões que me levaram a investir no FTSE All World e o ETF que eu escolhi para investir neste índice. Ora, antes de eu me decidir que iria investir no FTSE All World, eu estive a ponderar. Estive a ponderar e existiam basicamente três grandes índices onde eu podia investir. Podia investir no SP500, investir no MSCI World ou então investir no FTSE All World. E se nós formos a ver aqui uma comparação do rendimento entre os três, o ETF que eu escolhi para seguir o índice SP500 foi o SXR8. E agora vou aqui adicionar o IWDA para ser o MSCI World. E agora vou também adicionar o VWCE, que é o Vanguard FTSE All World. E se nós formos a ver aqui o comportamento, nós podemos ver que, escolhendo os três dentro deste tempo, que ao fim e ao cabo acabam por ser os últimos 5 anos, o SP500 bateu aos pontos aos outros dois. Então, por que razão é que eu não escolhi o SP500? Ora, rentabilidades passadas não significa que vai existir o mesmo comportamento para o futuro. E eu acabei por escolher o FTSE All World, porquê? Porque ele engloba as economias emergentes. E dentro dessas economias emergentes estavam duas economias que me interessavam: a China e a Índia. Acho que são duas economias que vão ter uma palavra a dizer no futuro. E quando eu falo futuro, não estou a falar dos próximos 2 ou 3 anos, estou a falar se calhar daqui a 10 anos. Acho que o peso delas vai aumentar relativamente aos outros e eu queria aproveitar esse crescimento. Depois, como segunda razão, eu considero que o SP500 está caro. E como tal, começar a investir no SP500, dado o meu perfil, um perfil que gosta muito do value investing, e considerando eu que o SP500 estava caro, não fazia qualquer tipo de sentido eu estar a comprar um ativo que eu considero que esteja caro. E atenção, com isto eu não quero dizer que o SP500 vá cair. O SP500 está com um price to earnings ratio elevado, muito acima daquilo que é a média, mas esse regresso à média pode não ser feito através do preço, ou seja, com a queda do preço do SP500, mas sim através do aumento dos ganhos. O que é que isso significa? Significa que o preço mantém-se e os ganhos sobem. E como tal, pode acontecer que durante os próximos anos o crescimento do SP500 não vai ser assim nada de especial. E eu considerava, para mim, para o meu perfil, considero que o FTSE All World faz mais sentido. Ora, é verdade que eu também podia ter seguido aqui um caminho de investir em tudo, menos nos Estados Unidos. Por exemplo, este ETF, o MSCI World, except USA. O ticker é EXUS, como vocês podem ver aqui. E se nós formos a ver a localização geográfica, portanto, teríamos 20% no Japão, 12% no Reino Unido e por aí fora. No entanto, não estaria a investir nas duas economias que eu acho que também vão ter uma palavra a dizer no futuro, que é a Índia e a China. Também podia-me virar para o MSCI World. No entanto, o peso que este ETF tem de Estados Unidos, nós fomos a ver aqui, é de 70%. Enquanto que o FTSE All World, o peso é de 60%. Ou seja, se o regresso à média do SP500 for feito através do preço, ou seja, uma queda, eu terei aqui uma queda menor. E depois também temos a Europa. Ora, a Europa estava também tanto no MSCI World como no FTSE. Mas a Europa, neste momento, eu até considero que está a transacionar até abaixo do preço justo. Ou seja, a Europa não está cara. No entanto, a Europa, de há umas décadas para cá,
tem existido aqui um pequeno problema. É que a Europa, e utilizando aqui uma analogia, a Europa está-me a fazer lembrar um bocadinho a personagem, o velho do Restelo dos Lusíadas. Ou seja, o velho do Restelo era, ao fim e ao cabo, contra a ambição dos homens. Ou seja, os homens iam para os descobrimentos, iriam morrer para nada, não é? Ou seja, a ambição dos homens levava a isso. No entanto, a ambição é que traz o desenvolvimento. E a Europa, de há umas décadas para cá, tem sido um continente. Eu até gosto de utilizar a seguinte expressão: a Europa antigamente era o velho continente, ou seja, era o continente que detinha o conhecimento e o desenvolvimento. No entanto, acho que neste momento a Europa está a deixar de ser o velho continente para se tornar um continente velho. Está a ser um bocadinho como o velho do Restelo, em que se aparece alguém com uma ambição diferente, em que quer trazer inovação, mesmo que essa inovação possa trazer alguns problemas, a Europa põe logo em cima a legislação e não deixa avançar. E isso, parece que não, também trava um bocadinho o investimento. E eu vou dar aqui um exemplo muito prático. Veja-se o caso da indústria automóvel europeia. Era um pilar da Europa, porque os melhores carros estavam na Europa, e neste momento está a ficar para trás num segmento que é os carros elétricos, em que a China, portanto, um país conhecido por não pelo fator qualidade, mas pelo fator custo baixo, está a trazer, através de uma marca como, por exemplo, a BYD, bons carros. E esses carros estão a trazer problemas às marcas europeias. Portanto, isto num segmento. Porquê? Porque a Europa andou a legislar, é preciso combater as emissões, etc. E esqueceu-se de não é só legislar, também é preciso dar apoios para com que as, as empresas também possam elas desenvolver rapidamente aquilo que a União Europeia quer. A China fez isso. A Ford, por exemplo, foi à China fazer uma visita a uma fábrica de carros elétricos e ficou pasmada com o avanço que eles tinham. No entanto, acho que essa tendência vai ser alterada e acredito perfeitamente que a Europa depois tome outra vez o seu rumo e um rumo correto. Daí que também quero aproveitar esse crescimento que a Europa provavelmente poderá vir a ter no futuro ao se industrializar novamente. Daí que eu considero que o FTSE All World encaixa nem uma luva naquilo que eu pretendo. Com isto, não quer dizer que eu não possa investir em outros ETFs. Para já, vou começar por este. Se porventura, por exemplo, o SP500 ficar barato, abaixo, ou seja, estar numa posição diferente daquilo que é hoje, ou seja, o oposto, então eu se calhar até posso parar momentaneamente de investir no FTSE All World e investir no SP500, aumentando a minha exposição aos Estados Unidos, mas estou a aumentar essa exposição a um preço menor, com um potencial rendimento maior. E depois lá à frente, porque ao fim e ao cabo eu vou criar esta carteira passiva, mas esta carteira vai ser para ser usufruída quando eu me reformar. Portanto, faltam 18 anos para eu me reformar. Vai haver uma altura em que eu vou tentar reduzir um pouco o risco, porque ao fim e ao cabo eu só estou a investir em ações. E aí vou introduzir, se calhar, um bocadinho de obrigações e até mesmo ouro. Uma vez que está escolhido o índice, qual foi o ETF que eu escolhi para seguir este índice? Ora, eu já mostrei aqui um, que é este do da Vanguard, cujo ticker é o VWCE. No entanto, a TER dele é 0.22. O que eu escolhi foi outro, foi este, o Invesco FTSE All World, que segue o mesmo índice. O ticker é o FWIA e tem uma TER de 0.15. Vantagens e desvantagens. Ora bem, o Vanguard, em termos de tamanho, nós podemos ver que tem um tamanho muito maior. O Invesco nem sequer chegou aos 1.000 milhões ainda. Mas eu acredito perfeitamente que ele irá crescer e vai aumentar. Portanto, não estou preocupado com a questão de que este fundo poderá acabar. Porque o que é que acontece? Quando os fundos não crescem, as gestoras podem simplesmente decidir acabar com o fundo.
Ora, se eles acabam com o fundo e eu estou com uma mais-valia, significa que a entidade, a gestora, vai-me entregar o valor que eu tinha lá investido e é como se fosse uma venda. O que significa que eu depois vou ter que declarar às finanças que vendi e que tive aquela mais-valia. E com isso vou ter que entregar imposto ao Estado, o imposto esse que não vai estar a trabalhar para mim dentro do ETF. Ora, eu acredito perfeitamente que este ETF não vai acabar, até porque é o ETF que segue este índice mais barato do mercado, o tal TER com 0,15. E com isto, uma vez que nós vamos também ter uma carteira passiva dentro do canal, vai ser interessante eu aplicar aqui algumas técnicas para tentar melhorar aquilo que é e não é o dollar cost average, porque ao fim e ao cabo eu não sei quanto dinheiro é que eu vou receber por mês do YouTube. Eu estou a contar que seja pouco. Estou a contar que nesta fase, neste ano mesmo, se calhar vou estar a receber uma média de 15 a 20 euros por mês. E depois, ao longo do tempo, consoante as visualizações aumentem, mais publicidade passe no canal, talvez consiga vir a receber um pouco mais. E como tal vou recebendo este dinheiro, vou colocando numa plataforma e ainda não decidi qual foi a plataforma onde eu vou criar esta carteira passiva. No entanto, essa plataforma, devido ao valor baixo que eu vou investir, terá que ter como características comissões zero. Porque se eu tiver que pagar 1 euro ou 2 euros para investir 20, isso não faz sentido nenhum. Com isto, eu acho que vai ser muito interessante nós vemos o comportamento das duas carteiras, a ativa e a passiva, aqui dentro do mesmo canal. Acho que vou tentar trazer um bocadinho mais de valor. E se não és inscrito, acho que já estou aqui a dar uma razão para seres inscrito e acompanhares esta jornada. Com isto, eu despeço-me então com um forte abraço e bons investimentos.